Maria. Aleluia. Aleluia. Mais uma sexta-feira, aleluia. Rompendo em fé. Estenda suas mãos aqui para frente, amém? Santo é teu nome, Jesus. Gostaria de chamar a Vi para direcionar essa oração, amém? Pela vida dela, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Pai, coloca agora, Senhor, nas tuas mãos a missionária, Senhor. Pai, que o Senhor abençoa, que o Senhor guarde cada um dos delas, Senhor. Não deixa que o inimigo toque, meu Pai, em nome de Jesus. Acampa teus anjos ao redor e derredor, meu Pai, de cada um, meu Pai. E que o Senhor possa usar ela aqui, meu Pai, de uma forma sobrenatural. Que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor preparou e reservou para a igreja. Usa, meu Pai, usa o vaso. Enche, meu Pai, mas enche, meu Pai, até transbordar. Oh Deus, em nome de Jesus, que faça a tua vontade neste lugar. Oh Espírito Santo de Deus, fica à vontade. A casa é sua, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Podem sentar. Glória a Deus. Hoje, terceiro módulo e último do seminário, Cura Interior e Libertação. Esse desejo de ser trazida de trabalho aqui para Getsemane nasceu no coração de Deus, gerou no coração da Patrícia. E um dia a Patrícia perguntou: Maria, você prega? Eu falei, prego, a gente faz seminário e tudo. Ela falou, eu vou falar com o meu pastor para trazer você aqui. Eu falei, Patrícia, então vamos orar. Porque seminário, para ser levado, precisa primeiro um tempo de oração, busca, para Deus preparar o dia, o momento, as pessoas, os corações, para não ser em vão o nosso trabalho. Já tem 3 semanas que eu estou aqui em Belo Horizonte. Eu estava falando com a Gleice agora. Eu ia passar primeiro por São Paulo, mas teve ali uma emergência no Barreiro e eu precisei vir por aqui primeiro. Depois nós vamos para outros lugares, né? Quem está aqui pela primeira vez? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E nós fomos orar. Era para ter vindo em janeiro, depois fevereiro. E aprova, Senhor, que a gente estivesse aqui esse mês. Desde o dia que eu cheguei, eu estou trabalhando. Presencial e online. Presencial bem pouco por causa da pandemia. A gente tem que vigiar, né? Depois que a gente passa de meio século, a gente tem que obedecer os mais novos. Aí, obedece os mais novos para ver, né? A minha cunhada que falava para minha mãe, Dona Maria, obedece o mais novo. Então a gente está atendendo. Eu iniciei os atendimentos hoje pela manhã, retorno a partir do 1º de abril, porque eu tenho algumas situações para resolver, algumas igrejas para levar, e um tempo também para dar um refrigério, porque teve um dia desse que eu dei 7 atendimentos no dia. Aí teve um dia que 3 horas da manhã e a Patrícia não estava lá, dando um socorro. É assim a obra de Deus. A gente faz à medida que Deus manda, obedece, porque a gente tem juízo. E a gente faz na força do Senhor, não é na força do nosso braço. Então vocês que estão marcados para atendimentos, e que ainda não marcou, pode marcar. Ninguém vai ficar sem atendimento, tá bom? Já tem gente marcada para a 3ª semana de abril. Então, não perca a fé não. Todos precisam ser atendidos, aqueles que querem. E a gente vai atender todos, sem exceção, tá? É para isso que a gente veio, para serviço do reino, entendeu? Então hoje é o último módulo. Nós vamos encerrar hoje aqui na JET, mas nós ainda vamos ficar em Belo Horizonte por algum tempo, né? Atendendo algumas igrejas, algumas situações, porque não para, né? Amém? Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro do
livro Gênesis. Gênesis 35. Até o 22. Não, até o 20 só. Gênesis 35, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos lá? Tem essa praticidade aqui, né? Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a sua palavra. Eu oro para que neste momento o Senhor venha ministrar nos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar conosco. Toma nossa mente, nosso coração cativo à obediência ao Senhor. E fala conosco, Pai, através dessa palavra. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de uma manifestação do Teu Espírito Santo sobre este lugar. Sem o Senhor estar aqui, nós não podemos fazer nada, porque é o Senhor quem faz. Mais do que nós pedimos, pensamos, desejamos e almejamos. Toma o seu lugar de direito aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje nós vamos falar sobre cura da alma, memórias feridas e traumas. Aqui nós relatamos a história de Raquel. Quando Jacó conheceu Raquel, ele trabalhou por muitos anos para casar-se com Raquel. Só que no dia do casamento, quem foi a irmã mais velha, Lia, porque era o costume da época. Jacó foi passado para trás. E Jacó trabalhou mais um tempo para se casar com Raquel e ficou com 2 esposas e depois com as 2 concubinas, formando 4 mulheres. Na época podia, tá? Hoje não. Era costume da época. Quantas mulheres os homens poderiam sustentar era quantas mulheres eles poderiam ter. E Jacó, até então, ele se chamava Jacó, mas depois ele passou a se chamar Israel. Israel de Deus, príncipe de Deus. E no caminho de Efrata, Raquel morreu. Amada do coração dele, faleceu. Ela faleceu por quê? Porque havia sobre Raquel uma palavra de maldição. Então a gente tem que tomar cuidado com a palavra. Eu sempre falo isso para vocês. Quando Jacó saiu de perto de Labão, seu sogro, e foi fugido dele com as mulheres e os filhos, Labão foi atrás dele porque disse que ele tinha roubado um ídolo da casa dele. E Jacó disse assim: morra quem estiver com este ídolo. E este ídolo estava justamente com Raquel. Havia uma palavra de maldição. E Raquel ficou grávida do segundo filho, porque ela só tinha até então José. Porque ela não podia ter filhos, porque ela é estéril. Porque ela é estéril, havia uma maldição sobre a família de Jacó. E Raquel era estéril. E Raquel engravidou-se de José. Jacó já tinha vários filhos, com as concubinas, com Lia. E nasceu José, o filho preferido de Jacó. E depois, Raquel quis ter mais filhos. E ela teve Benjamim. Ela queria colocar Benoni, amargura. Mas Jacó disse não, vai se chamar Benjamim. Eu estou falando na questão de nascimento e morte, por quê? Para trazer uma realidade para os nossos dias de hoje. Como estão as famílias de hoje? Como está a situação precária das famílias? Famílias disfuncional.
E quando uma família não funciona, a tendência é não funcionar, e não funcionar, e não funcionar. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, que nós somos pessoas muito bem criadas. Embora eu sempre diga assim, meu pai de vez em quando tomava uma cachaça estragada, pegava um facão desse tamanho, queria matar todo mundo, mas nossa família enfim funcionava, até que funcionava. Porque na nossa família, essas situações eram só quando meu pai bebia, mas a minha mãe estava sempre por ali para nos dar um socorro. Mas o meu pai era um homem que toda noite ele trazia para nós, quando ele vinha do trabalho, uns doces, umas balas. E só com o passar do tempo, eu trabalhando com cura e libertação, eu entendi que doces e balas curam nossa alma. Porque tinha muitas meninas que não tinham um pai para trazer bala, trazer um doce. E o interessante é que na hora do almoço, meu pai vinha almoçar e ele deixava uma pratinha, não lembro de quanto era, porque eu sou mais antiga, não sei nem que real que era, que cruzeiro que era, que cruzado que era uma pratinha que dava para comprar um doce. Aquele doce de venda, 2 cores, doce de abóbora, ó, tem muita gente salivando aí. Vai? E meu pai dava aquela pratinha para nós. Nós éramos em 3 na época. A Célia frequentava escola especial, né? E nós, escola normal. Mas todos os dias, na hora do almoço, meu pai, ele tinha o cuidado de colocar uma pratinha na nossa mão. E cada um de nós tinha um apelido. E ele bebia as cachaças dele, mas o dinheiro do doce, das balas, nunca faltou. A nossa casa nunca faltou carne. Nunca faltou pão. Nunca faltou cobertores para nos cobrir, porque lá no Paraná é muito frio. E eu vejo que hoje, isso para nós fez muita diferença. Porque todas as noites meus pais estavam em casa. Nós acordávamos de manhã e meu pai já estava conversando com a minha mãe fazendo café. Todos os dias nós tínhamos o nosso café. E eles já estavam ali conversando. E isso para nós hoje eu vejo que foi muito bom. Chegava a hora do almoço, tinha almoço para todos. E quando eu dou atendimento eu vejo que tem muitas casas que não tinham comida. Então eu glorifico o Senhor, porque para nós não faltou. Chegava começo de ano, nós tínhamos ali os nossos lápis de cores comprados. A nossa bolsinha, que era uma bolsinha de plástico, ou um embornar, que a minha mãe mesmo fazia, que ninguém sabe o que é embornar. Não? A Grace sabe, depois você pergunta para cá. O embornar era um trem, uma bolsa passada por aqui assim, feita de saco, né? Saco de algodão. Aquilo ali era um embornar. Eu não sei até hoje que nem que fala aquilo, é embornal? Embornal. Então a gente usava aquilo para colocar os materiais. As meninas eram tingidas de cor de rosa e os meninos de azul. Então a gente era muito feliz. E eu só descobri que eu tive uma infância feliz a partir do momento que eu comecei a trabalhar com cura e ver que pessoas estão feridas até hoje porque tiveram pais ausentes. Então muitas vezes o filho ele não tem necessidade de um iate, uma mansão, uma casa com piscina. Às vezes o menino hoje ele lembra que se o pai tivesse trazido um doce seria muito bom, porque para mim foi muito bom. As minhas filhas, uma delas tem uma memória muito grande. Ela fala: mas o que você lembra da sua infância? Eu começo a contar da nossa infância. Eu acho que ela queria ter nascido no meu lugar. Não que ela não tivesse uma boa infância, porque as minhas filhas sempre tiveram uma boa infância, apesar de eu e meu esposo separados. Que nós separamos, elas eram muito pequenas. Mas todos os dias o pai delas vinha, levava para viajar, levava para passear. Foi um pai presente. E isso faz muita falta. E eu vejo que isso faz muita falta. Mas mesmo dentro desse contexto familiar mais ou menos funcional, sempre teve algumas coisas que precisaram ser tratadas no meu coração.
A minha mãe conta que quando nós saímos aqui do norte de Minas, eu tinha 5 meses. E uma família de 7 filhos, depois mais 3 nasceram no Paraná. E eu era a mais nova de 7. E a minha mãe conta que quando nós chegamos no Paraná, na cidade de Califórnia, onde a Célia nasceu, a gente teve muita dificuldade financeira. Porque nós estávamos migrando, né? E até haver uma estabilização, tem um período. Mas a minha mãe é uma mulher que plantava muito. Ela plantava tudo que podia se plantar. Criava porco, galinha, pato, marreco, ganso. Então a gente tinha muita provisão. A gente tinha muita provisão. Então quando alguém fala para mim assim, missionário, eu passei muita fome. Eu não consigo entender o que é passar fome. Eu falo assim, missionário, eu não conheci o meu pai. Eu falo, eu não sei o que é não ter pai. Missionário, eu não fui doado, não fui dado. Eu custa entender como que é você ser dado. Como que é você não ter um convívio com os irmãos? Nós somos em 10 irmãos. E até que os meus pais eram vivos, nós éramos mais ou menos unidos. Minha mãe morreu, deu uma quebradinha. Meu pai morreu, quebrou tudo, cada um por um lado. E também cada um tem seus compromissos, seus pensamentos. Quando minha mãe era viva, não, ela fazia tudo dar certo. Minha mãe fazia as coisas funcionarem. Mas a família de Jacó não funcionava. Porque Jacó já vinha de um contexto familiar destruído. Uma mãe que era meio desmiolada, fez o menino passar a perna no pai. Já trouxe uma maldição. Porque Rebeca não conviveu com os netos, não conviveu com os filhos, não conviveu com as noras. E depois ele vai lá, é passado para trás também, porque Labão passou a perna nele quando deu Lia para casar no lugar de Raquel. E pensa bem, 4 mulheres, e ele tinha que dar conta daquelas mulheres. E todo ano aqueles meninos chegando, 12 ao todo. Pensa bem, um homem cuidar de 12 meninos e 4 mulheres, uma mais doida que a outra. Até chegar a ponto de uma falar assim, ó, dá as mandrágoras do seu filho aí, eu te empresto meu marido por hoje. E Jacó era muito disputado. Imagina. Hoje eu atendi um rapaz que ele foi criado no meio de 2 famílias. O pai tinha 2 esposas. Um dia estava aqui, outro dia estava ali. Triste isso. Então eu não conheci isso. Eu não conheci isso. Mas hoje, cada dia, eu vivo com aqueles que vêm até mim para receber uma cura. Porque quando a pessoa me conta uma dor que ela passou, eu consigo, em algumas situações, eu consigo sentir a dor da pessoa. Eu tenho essa sensibilidade. Tanto é que eu já disse aqui que quando eu chego em casa de volta desse trabalho, eu preciso de 3 dias para chorar. Mas esse dia eu já chorei lá com a Patrícia. Eu fiquei um dia inteiro chorando. Não teve atendimento e a gente chorava. Ia conversando e a gente chorava. Por causa da realidade que está o Brasil, por causa da realidade do mundo, por causa da realidade de Belo Horizonte, por causa da nossa realidade que aqui está hoje. Eu não sei como que é a sua dor, mas eu conheço alguém que sabe. Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach, e Ele conhece a sua dor. Ele sabe quando você foi abandonado. Ele conhece a dor do abandono. Porque Jesus andou com muita gente, curou muita gente, alimentou muita gente. E Ele foi rejeitado. Aqueles que mais andavam com Jesus foram o que mais rejeitou Ele. E quando Jesus foi levado à cruz, Ele falou para o Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, tão somente faça a sua vontade. E o pecado nosso que foi para a cruz, que foi com Jesus na cruz, era tão intenso que na hora o Senhor virou o rosto. Não é porque tinha abandonado Jesus, por causa da dor, a dor da rejeição. Deus conhece a dor da rejeição. Deus conhece a dor do abandono. Passou frio, sede, tudo que nós passamos, o Senhor Jesus também passou por mim e por você. Hoje eu atendi uns meninos que eles foram tocados de forma ilícita pelos próprios avós.
E nós fomos tratar esses meninos. Se eu tivesse vindo aqui só por causa daqueles meninos, eu já voltaria maravilhada. Porque aqueles meninos, eles não vão mais passar por situações. Se os avós deles tivessem tido a chance, a oportunidade de serem tratados como esses meninos foram tratados, esses avós seriam pessoas diferentes. E hoje você está aqui, eu estou aqui. O Senhor conhece a sua dor, conhece o seu trauma, a sua rejeição, o seu abandono. E Ele está aqui para te curar esta noite. Só que Deus, para curar, você precisa contar a Ele a sua dor. Qual foi a dor? O abandono, a rejeição, o abuso, o descaso. Onde que está a sua dor? Você não tem falta de um iate, de uma casa luxuosa. Você tem falta de um carinho, de um abraço, de um aconchego. Meu pai, quando ele nasceu, a avó dele ficou grávida do meu tio, já em seguida. E ele foi deixado em vamos dizer que seja berço, na época não tinha, né? E ali ele foi criando bicho. Ninguém cuidava do meu pai. E a minha avó veio de outra região, aqui do norte de Minas, e falou: vou levar esse menino para mim, vou cuidar dele. E levou, e cuidou do meu pai. Só que a minha avó teve rejeição só pelo meu pai. Eu não sei o que aconteceu com a minha avó. Não sei que momento da vida dela ela foi rejeitada, que ela rejeitou exatamente meu pai. Então, depois eu passei a entender por que o meu pai de vez em quando ficava endemoniado e queria matar todo mundo. Porque ele lembrava da rejeição, lembrava da dor. E quando eu conheci esse trabalho de cura e libertação, passou um tempo, a minha mãe faleceu, e eu fui para a casa do meu pai, para cuidar dele, cuidar da Célia. E ali o Senhor me usou para cuidar do meu pai. Aí nós passeávamos, nós viajávamos. Eu deixava ele sempre limpinho, arrumadinho, que eu sempre gostei desse cuidado, de cuidar de idosos, né? E meu pai até 80 anos, meu pai só existiu, ele não viveu. Porque ele tinha traumas, ele tinha rejeições, abandonos. E o Senhor usou a mim para levar essa cura para ele. E a gente viajava, a gente passeava. Eu falava: pai, o que o senhor quer comer hoje? Ele falava: eu quero comer tal situação, tal coisa. Mas sabe o que era? Ele plantou. Lembra dos doces? Lembra dos doces? Ele trazia doces. E eu não sabia que eu estava retribuindo, mas eu estava retribuindo. E quando eu cuidava do meu pai, o Senhor dizia assim: não é dele que você está cuidando, você está cuidando de mim. Que quando nós cuidamos de pessoas, nós estamos cuidando daquilo que Deus quer que a gente cuide. E meu pai, ele pôde passear, pôde viajar, comer muito bem. E quando eu vim para Belo Horizonte, que eu fiquei aqui por 5 anos, lá muito frio, e ele dizia para as meninas assim: eu quero sorvete. As meninas falavam assim: mas pai, tá muito frio para tomar sorvete. Eu falava assim: ah, mas a neném comprou sorvete para mim, fazendo chantagem com as meninas, né? Aí as meninas: mas pai, mas tá frio para chupar sorvete. É, tá frio para chupar sorvete, mas vocês tomam cerveja, né? Aí dorme um barulho desse, né? Então assim, eu fui uma pessoa que eu fui amada pelos meus pais. Então eu não tive dificuldade de amar. Eu não fui rejeitada pelos meus pais, então eu não tive dificuldade. Mas eu sei que aqui tem muitas pessoas, e eu tenho atendido muitas pessoas que sofreram rejeição. Quando você vê alguém dizer assim: ó, essa criança teve cordão umbilical enrolado no pescoço, é porque a criança não queria nascer, ela já queria se matar. Lá no ventre ela já sofreu uma rejeição. Mas Jesus também foi rejeitado no ventre. Lembra quando José queria ir embora, largar Maria? Então ele entende essa rejeição que você sofreu no ventre.
Lembra quando você foi esquecido para trás? Seu pai, sua mãe, sua avó? Lembra que Maria foi embora com José? Olharam, cadê Jesus? Deixaram Jesus para trás. Jesus sabe o que é esquecimento. Lembra quando Pedro negou Jesus? Lembra quando seu pai disse assim: não vou cuidar de você. Se você depender de um litro de leite de mim, você vai morrer de fome. E você ouviu? Você estava na barriga da sua mãe, lembra? Você não lembra? Mas o Espírito Santo de Deus está fazendo você lembrar hoje. Você pode não voltar em verdade, mas você volta em espírito para Deus te mostrar. Não é regressão, não. Para mostrar que você foi machucada no ventre quando seu pai disse que não te queria. Quando a sua mãe tentou te abortar. Jesus entende, Jesus conhece a nossa dor, Ele sabe. Ele sabe. Quando Jesus foi chamado de endemoniado. Quantas vezes nós somos chamados de endemoniado? As próprias pessoas da igreja não entendem o nosso coração. Eu passei por muitas igrejas aqui no Brasil. E teve lugares que era para ser implantada a visão celular no governo dos 12. E lá eu sofri uma rejeição. O Senhor falou: pode ir embora, que aqui não vai ser implantado. Que onde não tem amor, onde há rejeição, não tem como eu entrar. Já teve lugares onde você foi que você não pode entrar, não é? Um dia uma criança perguntou para Jesus assim: por que você não entra na minha escola? Por que deixou aquela criança morrer? O Senhor falou: querida criança, não me deixe entrar na sua escola. E às vezes você não pode entrar em algum lugar porque eles te barram. Por quê? Porque você tem a marca da promessa. E Jesus entende. Entende a sua dor, entende a sua rejeição, entende o seu coração. Muitas vezes nós somos tocados de formas ilícitas. Os maiores que eram para cuidar de nós são os que mais abusam. Tios, avós, os pais, mãe. Porque não tem só homem pedófilo, tem mulher também. E não é só meninas que são abusadas, meninos também. Jesus entende a sua dor. Jesus sabe do seu coração. E Ele entende o que você passou. Por isso Ele está aqui hoje, trazendo a sua memória aí, ó. Você está lembrando lá atrás daquela situação do seu pai, da sua mãe, o emprego, marido. Quando você namora, tudo é mil maravilhas. Te amo, te amo, te amo. Quando eu conheci o pai das minhas filhas, ele dizia para mim assim: não estuda não, eu estava fazendo DA, desenho arquitetônico, que seria para engenharia. Mas acho que eu não queria estudar não, acho que eu tinha preguiça de estudar. Acho que por isso que eu parei de estudar. Ele dizia assim: não estuda não, você vai ficar só em casa, eu vou manter a casa. Mentira. O diabo ele vem mentindo pra gente desde sempre. A gente tem que entender quando é o diabo que está usando pessoas para trabalhar a nossa vida. Sabe por que aquela pessoa te feriu? Porque ela era ferida. A gente só reproduz aquilo que foi feito em nós. O abusador, ele só abusa porque ele foi abusado. A pessoa, quando ela mente, não é porque ela tem desvio de caráter. Não. Ela mente porque ela tem uma memória ferida. O adultério, a pessoa tem uma memória ferida. O abuso, a pessoa tem uma memória ferida. E só Deus é quem pode nos curar. O Satanás ele vai colocando nós em prisões, em situações que a gente pensa que é assim mesmo. Não, isso aí está certo. Está certo, não tem problema não. Isso vai passar. Mas não passa. Se não for uma interferência de Deus. Você pode até fazer de conta que está passando, mas não está. Se não for o sangue de Jesus passando no seu coração. E o diabo ele vai criando prisões, situações. Eu estou atendendo um menino de Arapongas, uma cidade do Paraná. Já faz tempo que eu estou atendendo ele.
E essa semana ele falou para mim assim: irmã Maria, eu saí de uma prisão. E ele foi me contando toda manhã, lá para 5 horas, 5 e pouco da manhã, ele está conversando comigo. É o horário que eu posso e o horário que ele tem. E ele disse que quando ele era pequeno, ele não foi criado pelo pai nem pela mãe, foi criado pela avó. E a avó precisava trabalhar. E a avó deixava ele dentro de um quarto, da casa fechada, todo trancado. Deixava comida, água e tudo. E ali ele se deslocava dentro daquela casa, mas ele não podia sair. E por uma janela ele via as crianças brincando. E ele tinha vontade de brincar com as crianças, mas ele não podia. Prisões. A avó fazia isso por mal? Não, porque não queria ver ele na rua. E a avó também precisava trabalhar. A avó tinha necessidade de sair para trabalhar. E a forma de manter ele seguro seria ali. E Satanás usou daquela situação para aprisionar esse rapaz. E eu já tinha ministrado na vida dele. Falei, vamos sair dessa prisão. Orei com ele, ministrei sobre a vida dele. Achei até que ele tinha saído. Passaram-se 6 meses. E agora ele falou comigo. Ele estava sentado na cadeira da igreja. E a discipuladora dele chegou perto dele. E Deus mostrou a situação da discipuladora. Ele vendo umas crianças jogando bola. Aí ela chegou perto dele e começou a orar. E ele falou para ela assim: você me tira dessa prisão, eu estou preso. Durante um culto normal. Durante um culto normal. E ela orou com ele, ministrou sobre a vida dele e ele saiu daquela prisão. Então às vezes não é o sapatear, não é o rodar, isso aquilo, às vezes lá no seu secreto você vai ser tratado. O Espírito Santo vai te batizar lá. Não precisa ser numa roda de fogo, no reteté. Deus tem uma maneira de te curar. Às vezes eu estou falando com você aqui, está entrando no seu coração, mas você não consegue expor essa dor. Mas vai chegar um momento que você vai expor essa dor. Quando nós fomos daqui para a Califórnia, eu estava dizendo, houve um problema financeiro. E faltava arroz para nós. A gente não tinha como comer arroz. E minha mãe fazia quirelinha. Quem sabe o que é quirelinha, canjiquinha? Aquele milho quebradinho que você faz com costela de porco, essas coisas assim. E a gente só tinha aquilo para comer até que chegasse a provisão do arroz. Mas a minha irmã teve uma enfermidade, que eu não sei qual é. A minha irmã mais velha que eu. E ela teve aquela enfermidade, ela não podia comer quirelinha. Ela só podia comer arroz. Aí minha mãe comprava um pouquinho de arroz só para ela. Só para ela minha mãe comprava. E eu tinha uma raiva daquela minha irmã, mas eu não sabia que era por causa do arroz. Por que ela pode comer arroz e eu não posso? Nem ligo tanto para arroz hoje. E o tempo foi passando e meus irmãos falavam assim. Aí um dia nós fomos na casa de uma tal de Dona Bernarda. É Bernarda, viu? Uma tal de Dona Bernarda, nós fomos lá visitar a Dona Bernarda. Ela fez uma panelada de arroz. E minha mãe disse que eu comi muito arroz. Comi. E meus irmãos tiravam sarro. Eu era menorzinho, mas eles eram grandão, não podia bater neles. Eles ficavam tirando sarro de mim, porque eu dizia assim: a barriguinha tá cheia de arroz, a barriguinha. Quando eles falavam aquilo, eu imaginava até o meu vestidinho pulando, né? O cabelinho. Isso passou. E eu me converti. E a gente ia para os encontros, e nos encontros tinha o pastor Marcelo. Sobrava um tanto de trem dos encontros, né? Vocês sabem o que é trem, é tudo que sobra. Aí o pastor Marcelo falava: nega, vamos dividir os trem aqui, vamos dividir os negócios aqui. Aí para que sobrava para mim? Arroz. E um dia eu fui no mercado comprar arroz e mais umas coisas que faltavam para minha casa. Cheguei no mercado, o moço falou: você não pode levar esse arroz. Eu falei: não, isso eu já estava bem velha já. Ele falou assim: ah, isso aqui quer? Vem uma pessoa aqui e proibiu você de comprar. Não foi fácil. Já estava lá no caixa. Eu fiz o caminho de volta e coloquei o arroz lá. Ele me disse: mas eu conheço seu pai, pode levar. Mas eu não sabia que eu tinha uma ferida por causa do arroz. E passou tempo, e sempre o que sobrava para mim era o arroz. E um dia chegou um homem em casa,
Eu recém-convertida, tinha perdido as minhas finanças. Tudo a zero. Já contei aqui que minhas meninas estudavam no melhor colégio de Arapongas, particular. Depois um dia você deita rico, outro dia você amanhece pobre. Glória a Deus por isso, que assim eu conheci o Senhor Jesus. Aí o que aconteceu? Chegou um homem em casa pedindo alguma coisa. E nós tínhamos acabado de almoçar. Eu e minha filha mais nova, porque a mais velha já tinha casado. E minha filha veio e falou lá: mãe, tem alguma coisa para dar para o homem? Eu falei: mas o que nós vamos dar para esse homem? Ela falou: mãe, tem que ter alguma coisa para dar para esse homem. Você não pode sair daqui com a mão vazia, não. Eu falei: vamos ver o que tem aqui. E eu tinha ganhado exatamente um pacote de arroz, estava começado, estava guardado lá o pacote de arroz. Aí eu falei: o negócio tem, eu dividi esse arroz com esse homem. Aí dividi metade do arroz, coloquei na minha lata, outra metade eu dei para o homem levar. Aí eu falei: o senhor não quer almoçar? O homem falou: eu quero. Ai, Senhor, e agora? Mas o homem não quis entrar, ele sentou-se numa calçadinha, eu coloquei para ele arroz, feijão e repolho. A carne já tinha acabado, eu já tinha comido, tinha almoçado eu e minha filha. Nessa época a Célia ainda não estava conosco, porque minha mãe ainda estava viva. E o homem comeu uma comida, uma boca muito gostosa. Ele terminou, ele agradeceu e orou, e orou, e orou. E foi profetizando sobre a nossa vida. E foi embora. Até hoje eu não sei se esse homem era de verdade ou se era um anjo do Senhor que o Senhor enviou para nós. E o tempo foi passando, sempre vinha a história do arroz. Sempre tinha a história do arroz. Eu chegava lá, meus irmãos, a neném falava assim: a barriguinha está cheia de arroz, a barriguinha está cheia de arroz. Mas isso não me incomodava. Mas eu fui vendo que o Senhor foi dando sinais que havia alguma coisa na minha vida que precisava ser tratada, e era a questão do arroz. Aí vim morar aqui, Barreiro. Eu fazia arroz, a pessoa lá falava assim: você não sabe fazer arroz, né? Comia um pratão desse tamanho, repetia de novo, ia dar comida do cachorro, comia comida do cachorro e falava que meu arroz estava ruim. Difícil, né? Mas é porque eu tinha uma ferida por causa do arroz, que eu não comi o arroz lá atrás. E foi. Um dia vinha os pastores de Apucarana, lá no estado do Paraná. Eles vinham para Ponta Grossa ministrar em uma igreja, 3 dias lá. Vinham os pastores de Curitiba. Eles me convidaram para fazer parte dessa equipe. E nós fomos em 5 pastores. E eu fui muito perseguida em igrejas. Muito perseguido. Quem trabalha com cura e libertação e quer fazer a diferença, prepara. Você vai ser sempre perseguido. Sempre. Quando você faz a diferença no reino, você é perseguido. De todos os lados. Perseguido pela igreja, perseguido pelos irmãos, perseguido pela família, vizinho, patrão. Quando você estiver sendo perseguido, louve a Deus. Está caminhando, mas também muito bem. Se estiver fazendo as coisas, não estiver tudo muito bonzinho, abre dos olhos. Não está cutucando o inferno, não. Então, quando o negócio estiver fervendo, a tampa da chaleira, fala: ai, pastora, fala para minha pastora assim: pastora, acho que nós estamos indo muito bem. Estamos indo muito bem. E eu cheguei lá nesse... na casa. Casa pegando fogo. Tô escutando um trem lá na Patrícia. Falei assim: uai, Patrícia, você tá pondo a pressão pegando na coisa? Olhei, não vi. Não tava pegando fogo no apartamento? Qual é que não morre queimado, seu pecado preto? Jeová tomar conta de nós. A Patrícia sai com as perninhas curtinhas, correndo assim: eu tinha caído no meio do caminho. E a ceia só por aqui, cadê o álcool? Tá muito engraçado lá, tô vendo. Tô até com vontade de ficar mais. Uai, aqui tá muito bom. Aqui tá bom demais. Aí nós fomos pra Ponta Grossa. Eu saí daqui, viagem de 22 horas. Fui para ser em Maringá. Desci em Maringá, fui para Apucarana. De Apucarana os pastores nos pegou. Fomos para Ponta Grossa, mais 5 horas para frente. Vieram os pastores de Curitiba e fomos atender uma igreja 3 dias.
Chegou no dia de vir embora, a pastora que era líder nossa catou de jeito, desenhou o sarrafo em mim, sarrafo você que fala, a borracha em mim. Eu falei, ué, mas o que eu fiz? Vim aqui para ajudar? Viajei de lá para cá, né? Por minha conta, então só minha conta. Vim aqui para ajudar, para trabalhar, 3 dias trabalhando. Essa pastora veio falar isso de mim, mas eu vim embora chorando. Eu fui lá para curar e voltei machucada. Mas eu sempre levanto pessoas para curar a gente. E eu vim embora. No meio do caminho, pastor Laerte e a pastora Valdete veio ministrando o meu coração. Porque eu fui muito machucada naquele encontro. Mas não é porque eu fui machucada, porque eu já estava machucada. E eu voltei de Ponta Grossa, ia ficar uns dias em Apucarana, um pouco em Maringá com as filhas, depois retornaria para cá. E quando eu cheguei na casa da minha filha começou a fazer umas perguntas para mim. Meu jeito de ir trabalhar, ela falou, mãe, dorme comigo aqui no quarto. Eu falei, não, vou dormir lá na sala, que eu gosto de acordar de madrugada, orar, já estou lá, fico à vontade. Ela falou assim, então tá. E eu deitei, e eu comecei a lembrar da pastora de Ponta Grossa. E eu comecei a chorar. Falei, senhor, o que está acontecendo comigo? Ele falou, o arroz. Eu falei, de novo, Senhor? Tudo no arroz. Ele falou, você vai ser curado desse arroz. O que está te machucando não são as pessoas. Você tem uma ferida. Que você saiu da sua terra. Terra onde você tinha muito. E vocês vieram para uma terra onde tinha pouco. E a sua mãe estava acostumada com muita provisão. E chegou lá, minha mãe tinha tanto medo que a gente passasse necessidade, que ela passou essa necessidade. Ela reproduziu em nós. E por isso eu tinha uma situação com o tal do arroz. Mas poderia ser arroz, poderia ser frango, poderia ser uma batata, poderia ser qualquer outra situação. Mas eu tinha uma ferida. Eu precisava ser curada daquela ferida. Curados para curar. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração. E eu fui liberando perdão. Fui liberando perdão para uma situação, para outra situação, para outra situação. E todas as situações chegavam no arroz. Hoje, glória a Deus, que eu não estou presa naquela situação. E à medida que eu ia sendo curada, o Senhor vinha me curando. À medida que eu ia sendo curada, o Senhor vinha me curando. E vai para várias cidades, leva seminário aqui, leva seminário ali, atende um monte de gente, ajuda a ministrar, ajuda a curar, ajuda a libertar. Ministra pastores, apóstolos, que não sou eu, é o Senhor quem faz através de mim. E um dia minha pastora, eu que ensinei ela a fazer libertação, pastora Cíntia, ela falou para mim assim, Maria, você tem uma ferida. Eu falei, mas pastor, que perebeira? Ela falou assim, então você precisa ser curada. Essa ferida está lá nos seus 14, 15 anos. Eu falei, pastor, vamos ver então. Como que era a sua vida com seu pai? Meu pai bebia umas cachaças estragadas, ele ia pegar um facão, queria matar a mãe. Deu tudo certo, os 12 curou. Aí, e uma questão de namoro? Eu falei, não, já fui curada. Quando eu tinha 15 anos, eu fui trabalhar em uma empresa. Naquele tempo a gente podia trabalhar nessa idade. E lá eu conheci um rapaz, um jogador de futebol. Ela tá pensando que é o menino lá, né? Não, vixe, quem dera. Conta pra igreja? Quem que é atleticano aqui? Só conta se falar que é atleticano. Hã? Não? Não, mas eu torço pro Cruzeiro também, pro América. Eu gosto muito do Éder. Ele era de Vespasiano, né? Agora acho que ele é técnico do Atlético, né? Eu gosto muito dele. Na seleção de 82, Éder foi um jogador de destaque da seleção. E desde então eu não aprendi a admirar o Éder. Eu gosto muito dele. Acho que até por causa dele que eu gosto da Atlético ou por causa dos meus irmãos. Ou eu não sei, eu sei que eu gosto. Eu gosto de futebol, gosto de esporte, gosto disso, daquilo. Eu já joguei futebol.
vôlei, basquete, tudo que é trem que vocês imaginam, eu já joguei. Pedra nos outros, paulada nos meninos. É muito bom ser criança. A minha pastora disse: Maria, você tem um trauma, uma memória ferida nos seus 14, 15 anos. Ela falou assim: acho que você tem algum problema de ordem sentimental. Eu falei: pastora, eu não tenho, eu já fui curada. Vou contar para vocês a história, porque dá tempo. Eu conheci o Cláudio Eduardo Ribeiro. Ele tem um apelido aí, de repente é que vocês acham na rede social. Jogador de futebol. E nós trabalhávamos juntos, jogávamos bola também junto, participávamos de esportes juntos. E a gente tinha uma amizade muito boa, uma amizade muito gostosa. Só que com o passar do tempo eu não sabia que aquela amizade não era só amizade, era um amor. E passaram muitos anos. Um dia o Senhor trouxe esse menino no Fantástico para eu poder revê-lo novamente. Isso eu já estava começando a ir para a igreja. O Senhor mostrou que eu tinha um amor muito grande por aquele rapaz. Eu casei, tive filhos e já estava para ter os netos. E esse rapaz apareceu. E Deus falou assim: olha, você precisa ser curada desse rapaz. E eu fui curada, mas não foi fácil. E passaram-se alguns anos, esse rapaz, nós nos encontramos novamente como amigos. E ele, um dia eu indo levar a Célia, já minha mãe já tinha falecido, eu ia levar a Célia em um posto de saúde. E na ida encontrei com ele, na volta também encontrei com ele. E ele falou para mim assim: Maria, visita minha mãe. Eu disse a ele: ó, não vou te garantir, porque uma coisa eu aprendi: se você disser que você vai fazer tal coisa, você faça. Não prometa se você não pode fazer. Eu falei: ó, não te garanto não. Fui, quando eu voltei, ele estava no mesmo lugar, me deu um abraço e eu fui, andei um tanto. Quando eu olhei para trás, o Senhor falou comigo. Aí ele me deu tchau. O Senhor falou comigo: última vez que você vai ver ele. E ele morreu. Passou uns tempos, ele morreu. Eu falei: pastora, eu não tenho problema com meu pai, eu não tenho problema com relacionamento, o Senhor já me curou. Ela falou: mas tem. E eu comecei a orar. E eu comecei a orar e comecei a buscar. Um dia, pastora, eu fui na casa dela, falei: pastora, então hoje eu vou aí, você vai ministrar, nós vamos orar e vamos ver o que tem de prisão na minha vida aí. Igual eu falei para vocês, o diabo vai sempre nos aprisionar em situações. Seja quando você estiver no ventre, ou na primeira infância, adolescência, fase da juventude e fase adulta. Até 12 anos, Satanás ele vai implantando em você tudo que ele quer. De 12 anos para frente, ele começa a colheita dele. Até 12 anos é formado, depois de 12 anos fechou. O índice de abuso é até 9 anos. Mas tem abusos acima dessa idade. O abandono também. A rejeição também. Até os 12 anos é implantado na vida de uma criança tudo de ruim.com. E ali naquela conversa com a pastora, falei: pastora, ela falou: não tem problema. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando Deus tiver que fazer alguma coisa na vida de vocês, não precisa fazer força. Já que o jabuticaba fazendo força para dar jabuticaba? Não. Então Deus vai mostrar onde está a ferida. E quando Deus mostra a ferida é porque Ele quer curar. Não é Deus que faz a ferida. Quem faz a ferida é Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E se ele conseguir te aprisionar lá no ventre, quando você quis morrer, o resto da vida você vai sendo aprisionado, a menos que você encontre uma equipe que te faça libertação, cura. Ou o próprio Espírito Santo vai te libertar. Tem pessoas que precisam ser ministradas, outras não. Então o diabo ele vai implantando. Ele vai implantando. E eu ali conversando com a minha pastora, eu fechei o olho e eu voltei lá aos meus 15 anos. Nós somos em 10 irmãos. Igual eu disse, eu sou a 7ª.
Acima de mim 6, abaixo de mim 3, 10. E nós somos muito bem cuidados pelos meus irmãos. Sempre os maiores iam cuidando dos menores com muito carinho. Porque é que se não cuidasse com carinho, minha mãe estava ali, de olho. E olha que a minha mãe perdeu a mãe dela com 9 anos de idade. E ela cuidou de nós com muita prioridade, com muita propriedade, com muito amor, com muito carinho. Quando a minha mãe estava para morrer, ela falou assim: um dia eu falei com Deus. Ela não era cristã, mas ela conhecia Deus. Eu falei com Deus que eu não queria morrer sem ver os meus filhos crescidos, para não ficarem abandonados como eu fui quando a minha mãe morreu, que eu tinha 9 anos. E eu falei para ela: mãe, a senhora criou os filhos, ajudou nós a criar os netos, e aqui estão os bisnetos. Minha filha já barrigudinha para ganhar o Carlos, que 2 semanas o Carlos nasceu. A Eduardinha com 2 anos e o Douglas Eduardo com 1 ano. Carlos Eduardo, Eduarda, Douglas Eduardo. Vitória, Vitória, Vitória. Primeira, segunda, terceira geração. Deus ouviu as orações dela. Ela era uma pessoa ferida. Casou com meu pai contra a vontade dela. Mas ela nos criou, cuidou de nós com muito amor, com muito carinho. Então os meus irmãos mais velhos cuidavam muito de nós. Cuidavam muito bem de nós. E ai se não cuidasse, né, sério? O trem estava feito. E quando meu irmão casou, o José, ele casou em junho de 81. Em julho, eu ia fazer 16 anos. E esses meus irmãos, quando eles ficavam fora, que eu via eles chegando, eu corria, ia encontrar com eles, eu chorava, abraçava eles. Porque era muito gostoso aquele abraço de irmãos. Com as minhas irmãs eu brigava, sabe? Só não brigo muito com a Célia. Mas os meus irmãos, quando eu via eles chegando, para mim era uma festa muito grande, eu ver meus irmãos. E quando meu irmão se casou, o José se casou, eu ia fazer 16 anos em julho, ele casou-se em junho. E eu não sabia que eu tinha uma ferida. Eu fui descobrir agora em fevereiro do ano passado. Trabalhando com cura, fazendo cura, levando ministrações, seminários. Desde 2006 que eu levo seminários. E eu tinha uma ferida. A cura é um processo. A cura é um processo. A libertação, eu posso chegar em você, botar a mão na sua cabeça e mandar os demônios embora. Eles têm que ir para a autoridade do nome de Jesus. Se você não pecar, eles não voltam mais. Mas a cura não. A cura é de dentro para fora. E só o Espírito Santo tem poder para fazer isso. Só Ele. Porque Ele conhece a sua dor. O diabo que faz a ferida. E Deus mostra a ferida. E Ele cura a ferida. Deus não mostra a ferida para ficar exposta e não fazer nada. Quando Deus mostra que tem uma ferida em você, é porque Ele quer curar. E Ele entende aquela ferida. Ele entende os traumas, as rejeições, dores antigas, memórias feridas. Tudo Jesus entende. Ele é o médico dos médicos, reis dos reis, senhores dos senhores. E a minha pastorinha, a pastora Cíntia, desse tamanho, novinha de tudo, eu já veia na fé, né? Já sei tudo. Já sei tudo. Né? Sabe nada, nunca sei nada. Eu sou a menor das menores. Que quando eu estou lá no meu secreto com o Senhor, só Deus sabe onde é que Ele nos leva. Eu sei onde Deus está te levando. Eu sei onde Deus está te levando. Que Ele me levou. E a pastora ministrando, eu fui lá no casamento do meu irmão, da minha irmã, que depois também já misturou tudo. E eu vi até o vestido que ele estava. Era como se eu estivesse lá, naquele casamento. E eu chorei copiosamente. E a pastora até ficou preocupada, né? E eu fui chorando. Ela falou: o que foi, Maria? Eu falei: não, pastora, deixa eu chorar. Deixa eu chorar. Eu tenho saudades do meu irmão. Eu tenho muita saudade dos meus irmãos.
Deixa eu chorar, pastora. Eu preciso chorar. E ela ficou ali sem saber o que fazer, mas eu precisava chorar. Porque eu tinha muita saudade do meu irmão. Ele casou, ele foi embora, ele não me levou. Eu queria ir com ele. Né? Por que ele podia ir e eu não podia ir com ele? Às vezes a gente quer ir para algum lugar e não pode ir. Às vezes a mãe casa, né? No segundo casamento. Às vezes fala, mas por que eu não posso ir na lua de mel da minha mãe? Não te explicaram, né? Não te explicaram. Não te explicaram, ó, eu tô indo. A minha filha faz muito isso com o menino dela. Tudo que ela vai fazer, ela explica para ele. Olha, Davi, nós vamos fazer isso, isso e isso, tá, filho? Hoje você vai ficar com a vovó, porque a mamãe vai fazer assim, 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 o papai isso, aquilo e o outro. Aí esses dias a minha filha falou assim, então, ô Fábio, quando a gente fizer não sei quanto de aniversário de casamento, nós vamos viajar não sei pra onde, né? Aí ele falou assim, eu vou também. Aí ela falou, não, você vai ficar com a avó. Não, eu vou, pois eu vou, pois eu vou. Tem que explicar para a criança. Te explicaram? Falaram para você? Pegaram você do braço e assim, você vai ficar aqui porque eu vou trabalhar. Eu preciso trabalhar. Preciso trazer o pão para casa. Por isso você precisa ficar na creche. Por isso você precisa ficar com pessoas que você não conhece. Ninguém te explicou? Ninguém me explicou que o meu irmão tinha que casar e tinha que ir embora e arrumar a casa dele. E aquela casa bonita, né? Uma casinha nova. Os móveis tudo novinho. Tudo arrumadinho. E minha cunhada era até bonita. Mas eu não queria que ela levasse meu irmão. E assim a gente vai aprendendo a conviver com percas. Depois eu casei. Casei 2 vezes. Pensa no menino gostar de casar. Mas quando eu olhava para os meus esposos, ex-esposos, eu olhava, eu via o meu irmão. Eu queria o meu irmão. Eu queria o meu irmão. E a gente vai na história de José. Foi fácil José perder a mãe dele? Depois foi fácil para José ser vendido como escravo? Não foi. E Deus sabe que para você também não foi fácil. Deus sabe que para você foi difícil quando você foi traído, quando você foi julgado, trocado, abandonado, rejeitado. Não foi compreendido. Quanta incompreensão. A Patrícia fala para mim assim, nossa, como é que você consegue ter tanta paciência para escutar a pessoa? Mas não, Patrícia, trabalho de cura e libertação, cura interior é assim, você tem que ouvir. Porque você não sabe quanto tempo que a pessoa está com aquela dor. Eu com 55 anos, eu descobri agora, em fevereiro do ano passado, 1 ano faz, 40 anos, uma dor, que eu não sabia que eu tinha ela. 40 anos, você pensa bem, 40 anos com uma dor. É quando você vai lá, aquele moço do tanque de Betesda, 38 anos, a mulher com 12 anos, a outra com 18 anos, você fala assim, nossa, tanto tempo, e eu tanto tempo com essa ferida na alma, 40 anos. Sendo rejeitada, por quê? Porque o meu irmão não falou que ele ia casar. Eu já tinha 15 anos, não me explicou. E eu só lembrei dessa situação na hora que a pastora estava ministrando, porque eu lembrei que eu tive piti quando eu estava arrumando o casamento do meu irmão. Minha mãe chamou a minha irmã e falou, conversa com ela porque ela está muito nervosa. O que está acontecendo com essa menina? Não, porque ela não é desse jeito. Eu já estava sentindo a dor da separação do meu irmão. Mas meu irmão ia morar pertinho, todo dia eu podia ver ele. E a dor da rejeição, a dor da separação. Aí depois vem divórcio, depois vem mãe que morreu,
pai que morreu, neto que também foi. Imagina se não leva isso no altar do Senhor, como é que faz? Como que a gente vai viver acumulando lixos? Rejeições, traições, abuso. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem foi molestado e abusado, todo mundo vai levantar, e eu me incluo nisso. Porque o diabo, ele é mestre em abusar dos filhos de Deus. Você fala, mas eu nasci num lar cristão, fui criado num lar cristão. Mas o diabo não está olhando se é cristão ou não, está olhando que ele quer te machucar. E onde ele puder achar uma brechinha para te machucar, ele vai te machucar. Porque ele veio para isso. Mas Jesus, ele veio para nos curar, para libertar os oprimidos do diabo, cativos do inimigo. E ele sabe qual é a sua dor. Ele sabe qual é a sua rejeição. E sabe por que ele quer te curar? Porque ele te ama. Porque ele nos ama. Ele nos amou primeiro, por isso ele quer nos curar. Porque se você está caminhando, tanto que você caminha, igual eu caminhava, tanto que eu caminhava, imagina quando eu me libertei daquele casamento. Muito mais eu estou caminhando. Estou indo muito mais longe. E eu precisei diante de Deus falar, Senhor, eu entrego meu irmão para Iracema, minha cunhada. Eu libero ele para este casamento. Eu entrego ele para este casamento. O que você precisa liberar para o Senhor? Aquele homem que te traiu? Aquele filho que você enterrou? Aquele neto que você tinha, que poderia estar correndo para todo lado aqui na igreja e foi embora? Deus levou? Você precisa entregar diante de Deus aquele que te abusou? Mas missionário, é difícil. Como é que eu vou amar uma pessoa que me abusou? Amor não é sentimento, perdão não é sentimento. Amor é decisão, perdão é decisão. E hoje o Senhor está aqui para curar essa dor. E da mesma maneira que o Senhor me curou, Ele vai curar você. E o processo começa hoje. E com o decorrer dos dias, o Senhor vai trabalhando na sua vida. Mas você precisa abrir a sua boca e contar para o Senhor onde está a sua dor. Você precisa falar com o Senhor, Senhor, a minha dor é porque eu fui abusada quando eu tinha tanto de idade. Senhor, a minha dor é quando meu esposo foi embora e me abandonou com tantos filhos e eu precisei criá-los sozinho. Senhor, a minha dor foi quando eu tive desejo de entrar numa faculdade e eu não consegui porque eu era pobre, porque eu era negra, porque eu era desvalida. Como se a cor da pele resolvesse alguma coisa. A cor do cabelo resolvesse alguma coisa. O Senhor entende a sua dor. O Senhor entende a sua dor. E Ele sabe. Só que Ele quer que você conte a dor para Ele. Você tem que abrir sua boca e falar. Se você não falar, não tem como curar. Mas eu não consigo, missionário. Você não consegue porque o diabo coloca uma mordaça na sua boca. E hoje você precisa tirar essa mordaça. Não é essa máscara que está aí, não. Porque essa máscara você remove. A mordaça você remove só com o poder do Espírito Santo. Que enquanto Ele te cala, você não consegue falar. O salmista diz que enquanto eu calei, meus ossos secaram, minha dor, eu não confessei o meu pecado. Missionário, mas eu não pequei. Pecaram contra mim. E Jesus tinha pecado? O que Jesus fez para merecer a morte de cruz? Feche os olhos. Feche os teus olhos. Presta atenção nessa canção. O Senhor vai falar com você nesta noite. Fala com o Senhor. Se derrame diante do Senhor.
Esse é o tempo de você colocar essa situação diante de Deus. Onde que está a sua ferida? Fala para o Senhor. Se derrame diante do Senhor. Se você não falar, não tem como o Senhor te curar. Se derrame diante do Senhor. Abre o seu coração, abre a sua boca, fala com o Senhor. Esse é o tempo de Deus para nossas vidas. Mas missionária, eu fui abusada, eu fui molestada. Você não entende, missionária. Que Deus, com seu poder e sua Deus está aqui hoje com o poder e unção dele para te curar. Só o Senhor pode fazer o sobrenatural dele sobre a sua vida. Mente, coração. Deixa Deus fazer. Você precisa deixar Deus fazer. Deus vai derramar agora em tua vida. Deus tem vinho novo para você. Mas Ele não tem como derramar vinho novo sobre a sua vida se você está com velho. Fala com o Senhor. Rasgue o seu coração. Não preocupe com quem está do lado. Chora. Nós estamos aqui todos nas mesmas condições. Só o Senhor entende essa dor. Conta para Deus a sua dor. Você precisa liberar o que está dentro de você para o Senhor curar. Não importa quanto tempo passou. Não importa tão grande foi a sua dor. Deus entende, Jesus entende, por isso Ele morreu na cruz. Para que o sangue derramado naquela cruz fosse cura para você hoje. Não tem como derramar vinho novo em odres velhos. O vinho novo é Jesus. Deixa Deus curar. Deixa Deus sarar. Se derrame diante do Senhor. O tempo é esse, a hora é essa. Chora, se você quiser gritar, pode gritar. Mas não volte para casa com essa dor. Santo de Deus, vai movendo com o seu poder, Espírito Santo, neste lugar. Vai curando, Senhor, vai curando os traumas, as memórias feridas, Senhor, as dores antigas. Vem, Espírito Santo de Deus. Traz restauração neste lugar, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem fazer neste lugar, Pai. Vai passando com o teu bálsamo, Senhor, trazendo cura, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vai derramando o seu nome sobre este lugar, Pai. Vai tirar o velho. Cura, Senhor, este abuso. Cura essa memória ferida, Pai. Cura este trauma, essa rejeição, esse abandono. Oh, Espírito Santo de Deus, vem ministrando, Senhor. Vai operando, Espírito Santo de Deus. Vai operando, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus.
Santo. Vem derramando o seu vinho novo sobre o seu povo, Pai. Oh, Jesus. Vem operando, Jesus. Vem operando sobre este lugar, Espírito Santo. Abundantemente, Pai. Oh, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vem operando, Espírito Santo. Vem operando, Espírito Santo de Deus. Vem manifestando, Espírito Santo. Vem manifestando, Espírito Santo de Deus. Vem operando, Espírito Santo de Deus, sobre este lugar. Vem ministrando, Espírito Santo de Deus, sobre este lugar. Vem com a tua unção, Senhor. Vem com a tua unção, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.